Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz e com saúde, e que vocês se conservem assim, para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, dando continuidade ao estudo da trigonometria, vou apresentar para vocês nessa videoaula a lei dos senos. Eu vou fazer uma sequência de duas videoaulas para falar sobre a lei dos senos e duas videoaulas para falar sobre a lei dos cossenos, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. O que vem a ser a lei dos senos? A lei dos senos diz o seguinte: num triângulo qualquer, ou seja, não necessariamente precisa ser um triângulo retângulo, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. A razão de proporção é igual a 2 vezes R, onde R é o raio da circunferência circunscrita ao triângulo. E o que vem a ser isso, pessoal? Então vamos lá. Observe que eu tenho aqui uma circunferência. O que é uma circunferência? É o conjunto de todos os pontos que possuem a mesma distância de um centro, ou de uma origem, né? A distância entre a origem e a extremidade da circunferência é chamada de raio, tá? Então, a distância entre a origem ou o centro dessa circunferência até uma extremidade é chamada de raio, beleza? O diâmetro da circunferência é a medida de toda a circunferência aqui, tá? Bom, então, isso aqui, essa medida toda aqui, pessoal, é o diâmetro, beleza? Daqui você pode tirar a seguinte conclusão. Então, essa distância entre esse ponto e esse, passando pelo centro, ou passando pela origem da circunferência, é o diâmetro. Então, você tira a seguinte conclusão: se daqui até aqui é um raio e daqui até aqui é outro raio, tá? Então, eu posso tirar a seguinte conclusão: que o diâmetro é um raio mais outro raio, ou seja, o diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Beleza, pessoal? E cadê o triângulo que está inscrito aí dentro dessa circunferência? Ainda não está, mas nós vamos inscrever, ok? Então, o que significa uma circunferência circunscrita ao triângulo? Significa que dentro dessa circunferência ela tem um triângulo, cujos seus 3 vértices eles pertencem à circunferência. Ou seja, eu vou desenhar aqui dentro dessa circunferência um triângulo, ó. Vou desenhar aqui um triângulo qualquer, tá, pessoal? Ó. Aqui, ó. Prontinho, tá aí o triângulo que eu desenhei. Esse triângulo não necessariamente tem que ter um ângulo de 90 graus. Ele pode ter os 3 ângulos internos diferentes, ok? Então observe que os 3 vértices do triângulo, eles estão em cima da circunferência, ou seja, eles pertencem à circunferência. Então esse triângulo está inscrito na circunferência. Ou eu digo que a circunferência está circunscrita ao triângulo, beleza? Então vamos lá. Esse vértice aqui eu vou chamar de vértice A. Consequentemente, vou chamar este ângulo de ângulo A. O lado oposto a esse ângulo do triângulo eu vou chamar de lado A. Beleza? Este vértice aqui eu vou chamar de vértice B. Consequentemente, esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo B. E o lado oposto a esse ângulo eu vou chamar de lado B. Esse vértice aqui eu vou chamar de vértice C, e esse ângulo aqui de ângulo C. Consequentemente, o lado oposto a esse ângulo eu vou chamar de lado C. Beleza? Muito bem. Eu vou fazer uma breve demonstração para vocês da formulinha da lei dos senos, ok? Mas eu vou ter como referência um estudo anterior, que é a trigonometria no triângulo retângulo. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte: partindo do vértice C, eu vou traçar aqui uma altura relativa em relação à base AB. E a altura relativa, ela é perpendicular à base, ou seja, ela forma aqui um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, se esse ângulo aqui é 90 graus, esse ângulo aqui também é, certo?
Beleza? Então eu tenho ângulos de 90 graus. Por que eu fiz dois ângulos de 90 graus? Porque quando eu passei essa altura relativa, eu divido o triângulo ABC em dois triângulos. Observe, eu tenho então o triângulo AC, que eu vou chamar aqui de D, né? Então eu tenho o triângulo aqui ACD, cujo esse ângulo é reto. E tenho aqui o triângulo BCD, certo? Então eu tenho aqui outro triângulo, ó, BCD. Beleza? Então eu tenho esse triângulo B, C e D, onde esse ângulo aqui é reto. Então vamos marcar as medidas dos lados. Nesse triângulo ACD, eu conheço a medida B, e essa altura relativa de C até B eu vou chamar de H. Então aqui, ó, H. Beleza? Então essa medida, e conheço também o ângulo aqui, ó, o ângulo A. Beleza? Tudo bem. Num triângulo retângulo, para esse ângulo A observado, quem é o H? O H é o cateto oposto, certo? Então, ó, ângulo reto, cateto, cateto. Quem está de frente para o cateto, para o ângulo reto, é a hipotenusa. Então, o B é a hipotenusa, beleza? Quem está de frente para o ângulo observado é o cateto oposto. Quem determina o ângulo junto com a hipotenusa é o adjacente. Então, esse aqui é o cateto adjacente. Esse é o cateto oposto, esse é a hipotenusa, certo? Daqui, eu posso escrever uma relação trigonométrica. Qual das três relações trigonométricas que associa cateto oposto e hipotenusa? É o seno, né? Então, o seno do ângulo A é igual à medida do cateto oposto, que é o H, dividido pela medida da hipotenusa, que é o B, ok? Se eu isolar o H nesta proporção, esse B que está sendo dividido vai para o lado de cá multiplicando. Então, o H é igual a B, que multiplica seno do ângulo A. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, vou fazer a mesma coisa, vamos guardar essa informação. Vou fazer a mesma coisa com esse triângulo BCD. Então, aqui eu tenho o ângulo B, aqui eu tenho a medida A e aqui eu tenho a altura H. Então, para esse triângulo aqui, o ângulo observado é aqui o B. Então, esse é o cateto adjacente, o H é o cateto oposto, certo? E o A, quem é? É a hipotenusa, beleza? Qual das três razões trigonométricas que eu associo cateto oposto e hipotenusa? Seno de novo. Então, seno do ângulo B é a medida do cateto oposto, que é H, dividido pela medida da hipotenusa, que é A. Isolando o H aqui, eu tenho que o H, esse A ele vai para o lado de lá multiplicando. Então, A que multiplica seno do ângulo B. Beleza? Eu vou fazer aqui com vocês agora uma indução psicológica. Então, vou dizer o seguinte. Se A é igual a B e B é igual a C, logo eu posso afirmar que A é igual a C. De novo, se A é igual a B e B é igual a C, portanto, A é igual a C. Beleza? E por que eu estou fazendo isso? Porque se eu cheguei aqui em duas formulinhas, que o H é igual a B vezes seno do ângulo A, e que o H é igual ao A vezes o seno do ângulo B, então eu posso afirmar que o A seno do B é igual ao B seno do A. Então eu posso escrever assim, ó, que A vezes seno do ângulo B é igual ao B vezes o seno do ângulo A. Beleza, pessoal? Muito bem. Olha o que eu vou fazer agora. Esse seno do B está multiplicando A, então eu vou jogar ele para o lado de lá dividindo. E o seno do B está multiplicando, o seno do A está multiplicando B, eu vou jogar ele para o lado de cá dividindo. Então vai ficar A, que divide seno de A, que é igual a B, que divide seno de B. Prontinho, eu tenho uma proporção. E essa proporção nada mais é do que a lei dos senos. Consequentemente, se eu continuar o estudo para o vértice C, traçando aqui uma altura relativa partindo do vértice A, ó, tá? Eu vou chegar na mesma conclusão, que o
ângulos, que o lado C está para o seno do ângulo C. Certo? Então eu tenho aqui a lei dos senos. E todas essas igualdades entre essas razões têm um coeficiente de proporcionalidade igual a 2 vezes R, ou 2 vezes o raio. Certo? Ou ainda, eu posso escrever assim, que A sobre seno do ângulo A está para B, assim como o seno do ângulo B, assim como C está para seno do ângulo C, assim como D. Olha lá. Por quê? Porque 2R é igual a D, beleza? Então, esta aqui é a formulinha da lei dos senos, beleza? Que existe uma proporção entre a medida do lado e o seno do ângulo oposto. Beleza, pessoal? Então, esta aqui é a formulinha da lei dos senos. Então, agora nós vamos fazer um exercício. E na outra aula nós vamos fazer outro exercício, ou uma aplicação prática, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer esse exercício. Determinar os valores de x e y no triângulo abaixo. Observe que eu tenho um triângulo aqui, 60 graus, 45 graus, e tenho esse outro ângulo aqui. Lembre que eu vou chamar de ângulo θ, por exemplo. Lembrando que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo retângulo tem que ser sempre igual a 180 graus. Então, 60 mais 45 mais o θ tem que ser igual a 180 graus. 60 mais 45 dá 105 graus. Então, quanto mais 105 graus dá 180 graus? Então, eu tenho que o θ é 180 graus menos 105 graus. Ou seja, esse ângulo θ vale 75 graus. Beleza, pessoal? Então, esse ângulo θ mede 75 graus. 45 mais 75, 120, mais 60, 180. Ou 60 mais 45, 105. Quanto falta para 180? 75. Beleza? Agora, nós vamos montar as proporções, as razões. Então, ó, lado x, qual é o ângulo oposto a esse lado? É o 60. Então, eu tenho que x está para o seno de 60, assim como o raiz quadrada de 2 está para o seno de 45, assim como o y está para o seno de 75. Certo? Muito bem, montei as minhas razões. Agora, para resolver isso, que eu quero achar o x e o y, eu vou sempre fazer uma proporção, ou seja, igualar duas razões, ou duas frações. Então, a primeira que eu vou fazer é essas duas aqui, ó. Eu vou primeiramente calcular a medida x. Então, x dividido. Quem é o seno? Quanto que vale o seno de 60? 60 e 45 são ângulos notáveis, que vocês devem sempre lembrar dos seus valores. Seno de 60 é raiz quadrada de 3 dividido por 2. E o seno de 45 é raiz quadrada de 2 dividido por 2. Certo? Lembra da musiquinha lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, conto pra vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, como que eu resolvo uma proporção? Multiplicando em cruz. Então, x vezes raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 vezes x é igual a raiz de 3 sobre 2, que multiplica a raiz de 2. Certo? Ó, lá em cima. Lembrando que aqui embaixo é 1. Beleza, pessoal? Então, eu tenho, primeiro vamos resolver isso aqui. Raiz de 2 sobre 2 vezes x é igual. Como que eu multiplico frações? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Raiz de 3 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 3 vezes 2, que é raiz de 6. E 2 vezes 1 é 2. Tá?
vou multiplicar em cruz de novo. Esse raiz de 2 que está multiplicando vem para cá dividindo, e esse 2 que está dividindo vem para cá multiplicando. Ou seja, x vai ser 2 raiz quadrada de 6 dividido por 2 raiz quadrada de 2. Beleza? Observe, 2 dividido por 2 dá 1. Então sobra raiz de 6 dividido por raiz de 2. Pela propriedade diz que a divisão das raízes é igual à raiz da divisão. 6 dividido por 2 dá 3. Então o x é raiz quadrada de 3. Prontinho. Determinei o valor de x. E agora? Agora eu preciso determinar o valor do y. Então vamos lá? Bom, antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode determinar o valor de o seno de 75 graus. Já que 75 graus não é um ângulo notável e o exercício não dá o seu respectivo valor. Se você tiver em mãos uma tabela trigonométrica, você vai perceber que aproximadamente o valor do seno de 75 graus é 0,965926, tá? Mas nós vamos sempre procurar trabalhar com raízes. Então observe, nós vamos fazer a soma dos arcos. Então é assim, ó. Diz a teoria que o seno de um ângulo mais outro ângulo, a gente pode estabelecer por essa formulinha aqui, ó. Cosseno de A vezes seno de B mais seno de A vezes cosseno de B. Então, o que eu vou fazer? O A é um ângulo e o B é outro. 75 graus eu posso escrever como sendo 30 graus mais 45 graus, beleza? Ou seja, A e B, certo? Então, eu tenho que seno de 30 graus mais 45 graus é igual. Então, vamos lá. Então, eu tenho cosseno de A, cosseno de 30, mais seno de B, seno de B, que é seno de 45, mais seno de A. Então, seno de 30 graus, vezes o cosseno de B, cosseno de 45 graus. Então, eu tenho que o seno de 75 graus vai ser igual. Observe, quanto que vale cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2, vezes o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, mais, vamos lá, seno de 30, 1/2, e cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Primeiro eu resolvo essa multiplicação, depois essa, depois eu somo. Então, seno de 75 graus é igual. Raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6, e 2 vezes 2 é 4. 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, e 2 vezes 2 é 4. Como eu tenho a soma de duas frações onde os denominadores são iguais, 4 e 4, eu conservo o denominador e somo os radicais. Então, raiz de 6 mais raiz de 2. Eu não posso somar raiz de 6 com raiz de 2 porque eles não são radicais semelhantes. Beleza, pessoal? Então, o seno de 75 graus é raiz de 6 mais raiz de 2 dividido por 4. E a partir daí, agora, eu vou resolver o y. Então, eu vou pegar, por exemplo, esta proporção aqui, ó. Raiz de 2 sobre seno de 45 e y sobre seno de 75. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer assim, ó. Então, raiz quadrada de 2 dividido pelo seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, igual ao y, que eu quero descobrir, está para o seno de 75. Quem é o seno de 75? Raiz de 6 mais raiz de 2 dividido por 4. Beleza? Agora eu vou multiplicar em cruz, certo? Então, multiplicando em cruz, eu tenho raiz de 2 sobre 2 vezes y, que é igual a raiz quadrada de 2, que multiplica raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Beleza? Muita calma nessa hora que a gente já vai chegar lá. Então, ó, raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes y é igual. Aqui embaixo é 1, tá? Então, eu preciso aplicar a distributiva. Raiz de 2 vezes raiz de 6 é raiz de 12.
E raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. E 1 vezes 4 é 4, beleza? Raiz quadrada de 12 é 2 raiz de 3. Então eu posso escrever isso aqui assim, ó. Que raiz de 2 sobre 2 vezes y é igual a 2 raiz de 3 mais 2 dividido por 4. 2 dividido por 4 dá 1 sobre 2. E 2 dividido por 4 dá 1 sobre 2. Então eu tenho raiz quadrada de 2 sobre 2y é igual. 2 por 4 dá 1 meio. Então dá raiz de 3 sobre 2. Mais 2 por 4 dá 1 meio. Certo? Beleza? Mais 1 sobre 2. Agora eu posso escrever isso aqui como uma coisa só. Então assim, ó. Raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes y é igual a raiz quadrada de 3 mais 1 sobre 2. Multiplicando isso aqui em cruz, eu tenho que y vai ser igual a 2 que multiplica raiz quadrada de 3 mais 1, tá? Sobre 2 raiz quadrada de 2. Aqui, ó. Multipliquei em cruz, tá? 2 dividido por 2 dá 1. Agora, então, eu tenho raiz de 3 mais 1 sobre raiz de 2. Eu não posso deixar a raiz aqui embaixo, eu tenho que racionalizar sobre raiz de 2 e raiz de 2. Então, observe o que vai acontecer. Raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 6. E 1 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4, que dá 2. Prontinho, pessoal. Determinei o valor do y, que é raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 2 dividido por 2. Ufa, que exercício complicadinho, hein, pessoal? Mas, na verdade, é mais complicado quando você não domina as propriedades operatórias dos radicais, tá bom? Quando você fizer bastante exercício, você ficará craque no assunto. Beleza, pessoal? É isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Não deixe de acompanhar a próxima videoaula, que tem um segundo exercício sobre a lei dos senos. E eu aguardo vocês até a próxima. Um grande beijo, fiquem com Deus, fiquem em paz e muito rock and roll. Yeah!